Pense e enriqueça, pensamentos são coisas, parte final. Com uma ideia sensata, você alcançará sucesso. O que acontece ao homem que não possui nem tempo nem vontade de estudar o fracasso em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade? Em resposta a essas perguntas é que este livro foi escrito. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, ao ler, que a resposta que você procura, as perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida, pode ser encontrada em sua própria mente por meio de alguma ideia, plano ou propósito aptas a surgir na mente durante a leitura. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vêm com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis? Esta é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo tempo. Quando você começar a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa com um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno ou árduo. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando, porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente. Assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação desses princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum à palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo, sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso, com indiferença, se tornam cônscios do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes, de fracasso consciente ao sucesso consciente. Outra fraqueza encontrada em gente demais é o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem isso acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos e raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente, que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio e parou para bater um papo com ele durante alguns minutos, terminando por indagar o que é que mais o impressionara como sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Vocês têm olhos puxados. O que dizem nós, os chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos tolamente que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente, os olhos dos outros estão puxados porque não são iguais aos nossos. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor com todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente em que era impossível engatar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas, replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importe quanto tempo leve. Os engenheiros continuaram. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda nada. Os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida. Impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros, que novamente lhe informaram que não tinham encontrado jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente, teimou Ford. Quero e obterei. Prosseguiram, e então, como passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Talvez essa história não tenha sido descrita com absoluta precisão,
mas em resumo e no conteúdo está correta. Tire suas deduções. Você que quer pensar em enriquecer do Segredo de Milhões de Ford. Se puder, não será preciso procurar muito. Henry Ford foi um sucesso porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto ouve e assinale as linhas no quais o segredo de sua estupenda realização foi descrito. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornam Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos em quase qualquer dos ramos para os quais tem vocação. Quando Henry escreveu estas linhas proféticas, "Sou o dono do meu destino, capitão da minha alma", deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e capitão de nossa alma, é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que, por meios que não são familiares a nenhum homem, esses ímãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter nos contado que, antes de podermos acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta e não filósofo, Henry contentou-se em declarar a grande verdade em forma poética, deixando aos que o seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro contêm o segredo do domínio de nosso destino econômico. Estamos prontos, agora, a examinar o primeiro desses princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se, ao ouvir, de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Achará fácil e não difícil fazê-lo. Há alguns anos, fiz o discurso de formatura no Sun College. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte com tal intensidade que um dos membros da classe de bacharelados apropriou-se dele completamente, tornando-o parte de sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração de Roosevelt. Escreveu-me uma carta que tão claramente refletia sua opinião sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la como introdução ao referido capítulo. Bom, ouvintes, este foi a última parte do capítulo do livro Pense e Enriqueça, Pensamentos são Coisas. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.